trazido ali de uma maneira poderosa sobre os Estados Unidos. O nome dele é escrito entre os maiores que o Senhor usou na América. Buscou excelência no seu trabalho, e quando você busca excelência, você encontra quem? O único que é excelente, o único que é perfeito. Por isso que a Bíblia também nos ensina, quando você for trabalhar, trabalhe como se fosse para Deus. Entre outras coisas, você vai encontrá-lo e vai te permitir ter um desempenho que agrade a Deus e a você, e principalmente aqueles também que fazem parte do teu trabalho. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá no nosso livro de Provérbios, capítulo 7, queridos. Nós estamos aqui iniciando nesse momento a ministração da palavra do Senhor nesse culto do dia 21 de junho de 2020. Capítulo 7, todos acharam? Queridos, eu quero fazer uma introdução para vocês, antes de nós lermos os versículos da base dessa ministração. Quando você lê o capítulo 7 de Provérbios, você vê aqui a história de um moço. Um moço que, andando de maneira inadvertida, sem buscar ali ter um conceito no coração e na mente dele, que o levasse a andar sempre nos caminhos do Senhor, ele desatentamente, ele é seduzido por uma mulher casada. Aqui, o autor desse provérbio, ele traz para nós a questão das pessoas que se perdem na sua sexualidade, das pessoas que se perdem na condução da sua moral. Um assunto que hoje, se nós tratarmos publicamente, né? Se um pastor vier e tiver um espaço dentro de uma das televisões e ele for tratar desse assunto, a produção vai tirá-lo, porque é algo que não cabe mais. O ser humano é livre para viver do jeito que ele quiser. Mas aqui, essa história nos mostra que todos aqueles que não prestam atenção, não buscam os sinais que Deus traz sobre as nossas vidas e as revelações, que há um custo. Essa história, ela mostra que aquele moço enredado por essa mulher, que tinha a prática de andar ali se oferecendo e buscando chamar a atenção de meninos, de jovens, na verdade, homens novos. Então ela esperou a saída do seu marido, aqui diz que ele foi a uma viagem de negócio, e ela prepara o leito. E é interessante que aqui no verso 14 ela diz assim: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Ou seja, religiosamente eu estou perfeita, fica tranquilo. Nós vamos passar uma noite aqui em adultério, você em fornicação, porque você não é casado, e eu em adultério, porque é assim que a Bíblia trata essas relações. Quando uma pessoa casada ela tem relações, ela está cometendo adultério. Quando uma pessoa solteira, é fornicação. Só para aumentar um pouquinho nosso conhecimento, às vezes meio inútil, mas é assim que funciona. E aquele moço, então, seduzido por ela, com a multidão de suas palavras, o verso 21, seduzido. Queridos, eu quero dizer para você, nós temos sido seduzidos pelo entretenimento. Nós vamos pensar mais sobre isso. Nós temos sido seduzidos por leituras, por filmes, por novela, o tempo todo, tirando de nós o peso do pecado. Ela, ô jovem, fica de boa. Eu fui hoje no templo e paguei os meus votos. Eu estou purificada espiritualmente. Então venha. Aqui ela chega a convidar ele. Passemos noite de amores. E com multidão de suas palavras, no verso 21, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. Querido, se tem uma coisa que o diabo faz para tirar você da vontade do Senhor, é te encher de elogio. É você se sentir o ó do borogodó, como antigamente falava. Acho que ninguém conhece essa frase, né? É o ó do borogodó. Já ouviram isso aí, não? Já, né? É o ó do borogodó. É o último biscoitinho ali do pacote, né? É o cara, é o rei da cocada. Esse vocês conhecem também, né? É o rei da cocada. É assim que o diabo, é assim, queridos, que nós vemos muitos dos homens de Deus caindo, na Bíblia, e fora da Bíblia também. Quantos? Não há uma mente tão superior
a média nesse país como de um homem chamado Caio Fábio. Se você quer aprender teologia, escuta o que ele fala. Se você quer se desviar do caminho de Deus, usando a religião como desculpa, também escuta ele. Mas é uma mente brilhante, fazia um trabalho maravilhoso. Nos anos 90, né? Aqui tem muita gente que nos anos 90 já era grandinho, crescidinho, né? Eu não sei se você tinha conhecimento disso, mas as televisões eram um pouco mais fechadas para as questões religiosas, mas ele ia frequentemente na Globo. Ele participava de programas em outras televisões. Ele era a figura evangélica mais firme e mais, digamos assim, e esse foi o grande problema dele, adorado entre o meio evangélico. Meu irmão participou de um congresso, e quando ele chegou lá no congresso e viu que 80% dos pastores daquela denominação que ele pertence estavam com o mesmo cavanhaque. O pastor não é por causa dele, porque ele usa cavanhaque, mas na época ele usava um cavanhaque. 90% dos pastores estavam com cavanhaque igual dele. E quando ele chegou naquele ambiente, parecia que a trombeta tinha soado e que Cristo tinha chegado ali. E isso o derrubou. E até hoje, quando ele vai justificar as suas situações, os seus afastamentos, né? Perdeu um filho em suicídio, entre outras coisas, está no 3º ou 4º relacionamento amoroso, depois de terminar o seu casamento, ele justifica que a culpa são das ovelhas, que fizeram ele se sentir num pedestal. Ele fala, não, eu errei, mas quem me colocou lá foram aqueles que me adoraram, né? Tem essa capacidade de fazer isso aí, mas não tem uma mente mais brilhante que a dele. Se algum ateu muito inteligente te trouxer uma questão sobre a inexistência de Deus, sobre o significado do que é crer em Deus, talvez você não vai conseguir com a Bíblia, com os conhecimentos que nós temos, mas se você gastar um tempinho e fazer uma pesquisa sobre o que ele fala, sobre crer em Deus e o que é Deus, esse ateu intelectual inteligente vai no mínimo dizer para você, eu não sabia que havia tanta capacidade intelectual entre vocês cristãos, que normalmente eu acho que são ignorantes, que é assim que nós somos tratados, né? Nós cristãos somos tratados como ignorantes, estúpidos, anacrônicos. Passou o nosso tempo e nós não percebemos, né? Anacrônico é você viver uma realidade, querer viver uma realidade que ela já não existe mais. É assim que nos trata. Mas esse homem caiu pela lisonja, caiu por vários motivos. E eu quero pensar com vocês que no final aqui, quando nós olhamos, ele diz assim, e ele segue logo, como o boi que vai ao matadouro, que é assim quando nós nos distanciamos das coisas de Deus e procuramos os prazeres e as visões do mundo, que apressa para o laço e não sabe que ali está contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos a esta, estais atentos à palavra da minha boca. No verso 23, no começo, até que a flecha lhe atravesse o fígado. Ele vai para o matadouro e encontra então o fim. Essa não é uma promessa, queridos. Isso é uma realidade para todos aqueles que abrem mão do manual de sobrevivência e de vivência, que é a palavra de Deus. E eu quero pensar com você sobre isso, lendo os primeiros 4 versículos desse texto. A história eu contei para vocês do 5º em diante até o 27, que diz assim, caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Esse é o futuro daqueles que abrem mão das coisas que o Senhor fala, do que o Senhor ensina. E vamos pensar o que são os mandamentos do Senhor nessa manhã. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde, no verso 1, e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. Guardem esse texto aqui, queridos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata os teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta. Pai, fala conosco agora, nós queremos te ouvir, ó Deus. A tua palavra foi exposta. A introdução e o contexto, ó Deus, dessa história também já dividimos com os nossos irmãos. Agora nós queremos a revelação do teu Espírito para entender exatamente o que nós estamos enxergando aqui nesse texto. Queridos,
Quando eu e você olhamos para o mundo, nós enxergamos algumas coisas muito claras. E eu queria discutir com vocês se o cristianismo produz prisão. O cristianismo é algo que, assim como os nossos inimigos espirituais e intelectuais, a sociedade que existe, que está ali sob a direção do maligno, como a própria Bíblia ensina, ela diz que nós vivemos sob um conjunto de prisões. Nós, como seres humanos, somos bitolados, nós somos direcionados a obedecer a algo que no fim não se justifica, porque a vida não tem sentido. Existem duas correntes filosóficas, não importa muito aqui agora, mas só para dizer para vocês, importa no seguinte sentido: nós não prestamos atenção no que os pensadores dizem, mas esses pensadores é que norteiam tudo aquilo que depois vai acontecer comigo e com você. O niilismo, ele prega o seguinte: a vida não tem sentido, então não faz sentido você colocar nenhum tipo de obstáculo naquilo que você quer fazer. O super-homem que o niilismo traz pela boca de um profeta chamado Nietzsche é o seguinte: ele faz o que tem que fazer independente de qualquer tipo de freio moral, porque a vida não tem sentido. A vida nós não fomos criados, nós nascemos de um acidente muito pouco provável matemática e fisicamente, mas nós não temos nenhuma origem, nós não temos nada que nos obrigue a ter posturas de respeito. Nós vamos buscar a virtude para alcançar melhores resultados, mas não temos que nos limitar a isso. Família, essas questões de relacionamentos sexuais determinados para determinadas situações, como de casado, isso aí tudo é bobagem. Você tem que fazer o que você precisa para alcançar você, a tua felicidade. É uma visão onde o indivíduo está acima de todas as coisas. Na sequência disso vem uma corrente chamada existencialismo, que, queridos, pastor, eu não lembro de ter ouvido essa palavra. Se você vê televisão nos últimos 60 anos, você tem comido isso todos os dias. O existencialismo, ele diz o seguinte: liberdade total para o homem. É o homem que escolhe. O homem tem os problemas, tem as soluções e tem o direito de fazer a escolha que ele quiser. O casamento não está bom? Mete o pé. Não há nada que determine que você tenha que pensar sobre consequências. Você tem que fazer aquilo que é a tua existência, porque ela não tem sentido. A vida é o que ela tem. Então você tem que viver conforme dá. É o que nós vemos nas novelas, nas séries, nos filmes, literatura e nos ensinos. Essa base filosófica aqui, ela dá sustentação para ideologias, por exemplo, de esquerda. E mesmo pessoas que são à direita, ali nas suas visões financeiras, monetárias, capitalistas, também gostam dessa ideia, porque daí ele tem o direito de fazer o que ele quiser, sem se preocupar em olhar para quem está do lado se está sofrendo ou não. Mas é assim que a Bíblia ensina. Mas o grande problema, queridos, é que quando nós falamos que a solução está em seguir a Deus, a Bíblia nos apresenta, a nossa experiência diz, nós vemos nas igrejas um fenômeno que está acontecendo. As pessoas estão se aprisionando na fé. As pessoas estão perdendo equilíbrio e deixando de entender que Cristo, ele traz liberdade, ele não traz prisão. Poxa, pastor, então a culpa disso é do Sartre, é do Nietzsche? Não. A culpa disso é do diabo, porque lá em Gálatas, quem está estudando o livro de Gálatas comigo aqui? Amém, glória a Deus pelas suas vidas. E os que não estão, eu vou dar uma oportunidade para vocês alegrarem meu coração. Eu vou republicar as 3 primeiras aulas antes de colocar outra. Não abra mão de aprender sobre Gálatas, queridos, porque tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Nós vemos pessoas que estão se aprisionando e olhando para a Bíblia como se ela fosse ali um código de terror. Eu não posso fazer isso porque Deus vai ficar irado comigo, eu vou perder a salvação. Cristo nunca pregou isso. Cristo nunca disse que as tuas atitudes, as tuas ações te levam para a glória. O que te levou para a glória foi Ele morrer naquela cruz. E agora você tem um caminho de entender essa liberdade que Ele te deu, que transformou a tua existência, e então você se pauta por esse conhecimento. É o que a palavra está dizendo aqui. Cristianismo não é prisão.
É o que Paulo explica para nós lá em Gálatas, queridos. E vocês que levantaram a mão, talvez entendam. Esse discurso meu, você já conhece o que está lá em Gálatas sobre ele, né? Cristo veio para libertar. Cristo não veio para te aprisionar. Mas Cristo veio para te lembrar que o pecado te leva para a morte. Agora, quando isso, no teu coração, você entroniza que Cristo te amou de uma maneira tão poderosa, que morreu naquela cruz para que o pecado não te domine e que nenhum pecado te separa do amor de Deus, e que basta que você se arrependa de qualquer um desses erros que venham cometer depois, e que Ele te coloca de novo no caminho, arrependimento sincero. Pastor, mas essa conversinha, e Paulo já nos ensina lá, muitos dirão, que legal esse evangelho. Ah é? Vocês querem um evangelho mais forte do que a cruz? Jesus no meio e 2 ladrões. Tem uma figura maior do que o evangelho do que essa? Os 2 se dobraram a Jesus? Por quê? Porque um não se arrependeu. Então essa questão de você achar que você se passa ali então pela conversão, e a partir de agora você está garantido na tua fé e na tua salvação, porque Jesus já morreu mesmo por você, e que agora não importa o que você faça. Tem uma corrente, tem igrejas que pregam isso, ainda hoje, tinham naquela época, e Paulo teve que ensinar o contrário. Mas sem arrependimento, queridos, não tem poder de Deus sobre a tua vida. Não acho que você pode brincar com o evangelho, mas não se sinta aprisionado. Quando o evangelho faz mal para você, não é o evangelho. Quando a tua fé faz mal para você, não é fé. É apenas um sentimento que você perdeu o rumo dele. A palavra de Deus fala aqui para mim: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os mandamentos. Não é para fora. Eu não quero você fazer não se preocupe com o que os outros estão vendo na tua vida, a não ser para você dar um bom testemunho. Mas o que determina a tua ligação comigo é o que está no teu coração. É aquilo que eu ensinei, é aquilo que eu ministrei e que está entronizado em você. Não são práticas, não são palavras. As suas ações, elas são decorrências, elas são consequências de uma intimidade que essa palavra veio para você como palavra de vida. Velho Testamento, Monte Ebal e Gerazi, maldições de um lado, bênçãos de outro. Josué diz: que palavras vos escolheis? Hoje tens palavra de vida e de morte, qual vais escolher? A palavra de Deus, queridos, é vida, e vida em abundância. Então nós temos uma situação muito clara, quando o evangelho é desprezado por aqueles que não creem, e quando nós temos pessoas que se aprisionam no evangelho. Paulo se entristeceu barbaramente, teve reações fortes ali contra isso. Na carta aos Gálatas, eles nem cumprimentam os caras, ele já vai com os 2 pés no peito deles. Ó Gálatas insensatos, por que vocês mudaram o evangelho? O evangelho que eu preguei é de paz. Eu vou repetir, queridos, se o evangelho não te traz paz, a não ser aqueles encontros que o Espírito Santo traz, porque ele quer te usar em alguma coisa e você não está atento. Então ele vai te dar incômodo, mas não vai tirar a tua paz. A salvação, quando você a tem verdadeiramente, ela não permite que a tua paz saia do teu coração. Evangelho com peso, evangelho sem paz, não é evangelho, é engano sobre o evangelho. Verso 2: guarda os meus mandamentos e vive. Aqui está dizendo: guarda os meus mandamentos e vai para uma caixinha, certo? Você não pode usar barba. Aí passa um pouco de tempo, uns séculos, o pastor olha sobre essas coisas e fala: bom, a mulher também não pode usar calça, agora pode usar barba. O evangelho é isso? O evangelho é prática, é roupa. Guarda e vive. Queridos, o que a palavra vive significa? É morre? Não, né? É vive. O que é vida? Vida é alegria, vida é respirar. Vida é o presente que Deus criou. E ontem eu assisti um documentário onde todas as perguntas mais difíceis que havia através dos séculos para a física e para a química foram respondidas. E aí o narrador diz: porém uma ainda continua insolúvel.
como começou a vida, nós só temos teorias. Eu falei, pobre coitado, você tem teoria, nós temos a resposta. Fica com as tuas teorias e com as tuas dificuldades. Qual é, queridos, a ação que eu e você podemos ter quando recebemos o Evangelho? Quando conhecemos a lei que é dada por Deus ali, que é um aviso para mim e para você. Até aqui você vai, porque se você for daqui para diante, você vai se lascar. Se fosse um nordestino que escrevesse a Bíblia, ele ia dizer isso aí para você. Ô meu, não passa daqui que você vai se lascar. Se fosse um italiano ali, você vai trompar. Dá errado. Os avisos que o Senhor traz diz apenas o seguinte: não anda nesses caminhos, porque vai dar errado. Deus não precisa da tua obediência para ser maior. Deus não se diminui com a tua desobediência, querido. Ele se entristece de se oferecer naquela cruz e você abrir mão disso e se entregar a novela, se entregar a filmes, se entregar a sexualidade depravada no seu celular. Ele se entristece quando nós ensinamos nossos filhos nas EBDs e infelizmente eles vão para a escola, verem o seu Deus ser aviltado. E nós, como nação, como cristãos, engolimos isso. É interessante, queridos. Eles nos chamam de intolerante. Somos chamados de intolerantes. Os países cristãos, em todos eles, com poucas exceções, eu não conheço nenhuma exceção, as pessoas têm liberdade total de credo. Até pouco tempo atrás, alguns países mais rígidos, como Portugal, Espanha, tinha bastante dificuldade. Isso há uns 60 anos atrás. O Brasil também teve, né? O Brasil se libertou disso, na verdade, de 1960 para cá. Até 1960 nós tínhamos grandes perseguições religiosas aqui dentro, mas era de cristão por cristão, católicos contra protestantes. Mas hoje o cristianismo, ele é, nas suas nações onde eles são maioria, uma certeza que todos podem viver a sua fé, mesmo que seja diferente. Agora, as repúblicas islâmicas, como é que são? Você pode abrir uma igreja na Arábia Saudita? No Irã? E nós é que somos intolerantes e estúpidos. É assim que o mundo nos vê, porque vê uma palavra dessa em que nos pede para que guardemos os mandamentos, mas está dizendo aqui: guarda os mandamentos e vive. Não é para viver os mandamentos como os muçulmanos sunitas, por exemplo, vivem, em que as mulheres se colocam com uma burca, só fica aos seus olhos. Ela não tem liberdade em qualquer temperatura. Queridos, ela não pode se mostrar nem para o marido, ela não pode ter liberdade de estar com o corpo dela à mostra, nem com o próprio marido. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não nos mostra que no casamento Deus permite que o homem e a mulher vivam ali momentos de alegria, de prazer. É um presente de Deus a sexualidade para o casal. Mas então nós somos tratados como intolerantes. De 2003 para 2007, queridos, foram construídas 1.500 mesquitas no Brasil, muitas delas com terrenos doados pelas prefeituras. Em Brasília foi dado um dos melhores terrenos que estava disponível do estado, foi dado para eles, para construir a maior mesquita da América. E nós é que somos intolerantes. Nós que somos mostrados nas séries, nos filmes. Esses dias assisti um filme com a Rose. Já vi gostar de filme, mas a Rose é difícil, ela gosta de filme assim de suspense. E mostrava aquele moço, um filme muito bem feito, bom, gostoso de assistir mesmo, no sentido de você quer conhecer a natureza humana. Mas no final a explicação do camarada, toda aquela loucura dele, era por conta de um batismo que ele foi obrigado a participar. Um pai totalmente hipócrita, estúpido, violento, abusivo, mas que era cristão. Quantos filmes você já viu assim? Quantos filmes você já assistiu no último mês, no último ano? Ou quantos capítulos de novelas, tirando da Record, em que, de uma certa forma, a ação de Deus é benéfica na família? Aliás, quando é que vocês em vida assistiram dentro da Rede Globo uma novela que mostrasse o cristianismo protestante como positivo?
Mas vocês continuam assistindo, né? Não? Que bênção. Glória a Deus. Eu provoquei aqui. 4 escapou. Certo? Por que continua assistindo? Aquilo é uma aviltação à tua fé. Aquilo não é contrário ao que você entende aqui. Quantos adultérios? Um estudo que foi feito não faz muito tempo. Você sabe que numa semana, quantas cenas de adultério você vê só nas novelas da Globo, sem aquelas repetem? Em média, 12 cenas de adultério. Quantas cenas de relacionamento sexual de pessoas solteiras? Mais de 50. Que induzem, você compreende que eles vão ter um relacionamento ou tiveram. Teus filhos estão na sala assistindo isso. É a liberdade que o cristianismo traz, não é isso? Mas a palavra está dizendo aqui: segue, guarda os meus mandamentos e vive. Mas guardar os meus mandamentos, queridos, é guardar os meus mandamentos, guardar aquilo que eu digo que vai dar errado. Não entronize dentro da sala da tua casa. Não entronize nos teus celulares. E vive. Tem coisa mais gostosa que a liberdade, queridos? Não tem. E ninguém é tão livre quanto aquele que tem no coração os preceitos daquele que fez a vida e sabe o que você precisa e o que você não precisa. Mas isso não pode te aprisionar. Isso não pode passar dessa verdade, que andar com Deus é algo que nós vamos ter como um bálsamo, como uma orientação, mas não como uma corrente, não como uma algema. O cristianismo, quando ele é transformado em algema, ele é obra do maligno, porque ele é mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então nós temos que ter essa convicção, queridos, nós temos que ter esse entendimento. 1 João 5,19 diz: o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Em 1 João capítulo 3, no verso 8, um pouquinho antes, ali nós vemos João contando para nós que o pai da mentira, ele promove, abre a tua Bíblia lá, 1 João 3, 8, 9. Ele promove sobre as nossas existências, querido, deturpações, transformações, que você não precisa viver sobre elas. Você tem que estar atento, você tem que compreender o significado disso. 1 João 3, 8, ele fala ali dos filhos de Deus, né? Mas aqui no verso 8, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. É uma realidade. Quando nós andamos no pecado, estamos servindo ao Satanás. Porém, a mesma palavra de Deus diz que nós temos um advogado fiel, que quando nós falhamos, quando nós erramos, ele vem e intercede por nós. Não há aqui nenhuma ação que obrigue você a viver como um robozinho, querendo fazer as coisas só exatamente naquilo que você acha que é certo. É o Espírito Santo que tem que te direcionar. Por isso que lá em Gálatas Paulo diz que Cristo vive em mim. Esse é o objetivo, esse é o projeto. Queridos, eu quero dizer para você que essas correntes que dizem que não há sentido na vida, a Bíblia diz totalmente ao contrário. Há um sentido no existir, o amor dá sentido e explica a vida. Deus é amor, Deus amou o mundo de tal maneira. O amor é aquilo que envolve Deus, é aquilo que Ele nos toca, é com amor. Esse amor de Deus dá sentido à nossa existência, queridos. Esse amor tira o medo, né? Como nós aprendemos esses dias, um versículo: lança a tua ansiedade sobre o Senhor e Ele cuidará de nós. Não é isso? 1 Pedro 5,9. Lança a tua ansiedade, Ele vai te purificar, Ele vai tirar de você esse medo, porque Ele te ama. Ele não quer você ansioso, Ele não quer você ali deturpando os ensinos dEle, Ele não quer você se aprisionando, como os fariseus faziam. Abra a sua Bíblia ali, em Mateus 23, queridos. Nós temos um momento aqui que Jesus tem um embate muito sério com aqueles que deturpavam o seu evangelho, deturpavam a relação de Deus com os homens. Mateus 23. Ali ele enfrenta de uma maneira muito séria.
do verso 13 até o 15, diz assim, Mateus 23, do 13 até o 15, diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Percebem, queridos? Quando nós nos pegamos em leis, quando nós pegamos em práticas, e fazemos disso a direção da nossa vida, nós não entramos no reino dos céus, e inclusive impedimos os outros que querem entrar. A tua ação no reino de Deus é espiritual, é pela obra desse Espírito, por isso clamamos pelo avivamento. Não ache que tuas doutrinas de prática te levam a algum lugar. A tua espiritualidade, se não for pelo Espírito Santo, ela nem toca os céus. Como é que eu consigo isso, pastor? Conhecendo a palavra e orando, não tem outra conversa. Não é anos de igreja. Minha mãe e meu pai me levaram para a igreja quando eu era pequenininho, pastor. Que bacana. O diabo nasceu na mão de Deus. Certo? Judas andou 3 anos com Cristo, adiantou? Então adianta teu pai ter levado você para a igreja e não vinha? É um começo. É uma obrigação que todo cristão tem de apresentar o evangelho para o seu filho. Mas a garantia da transformação da vida desse filho, dessa filha, vai se dar quando eles tiverem um encontro com Jesus, libertador dos pecados que ela já nasce recebendo. Sem esse encontro libertador, sem essa obra do Espírito Santo, não há evangelho. Práticas religiosas não salvam ninguém. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrerei mais rigoroso juízo. Ai de vocês, escribas e fariseus, no 15, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer ali um seguidor, e depois de o ter feito, fazem filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Preciso ser mais claro, queridos. É Jesus dizendo que religiosidade, que é o que os fariseus faziam, produz filhos do inferno. É séria essa palavra. E aí nós podemos olhar aqui no verso 23 também algo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Esse versículo a gente sempre usa para mostrar para as pessoas que o próprio Jesus não anulou a continuidade dos dízimos dentro do Novo Testamento, como alguns tentam pregar. Façam um, mas façam outro. Deem dízimo, mas tenham misericórdia. Tragam no gasofilácio aquilo que o reino de Deus utiliza para continuar com a sua obra. Mas tenham justiça, tenham misericórdia. Porque só o ato de trazer aqui, destituído dessa misericórdia, dessa justiça, faz de você um religioso. Essa oferta nem é contada diante de Deus para você. 24. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o exterior está cheio de rapina e de iniquidade. Queridos, para a vida valer a pena, nós temos que estar no íntimo, na alma e não nas práticas. Pastor, mas o senhor está dizendo então que não precisa se preocupar com ritual, com nada, com culto, essas coisas? Não estou dizendo isso, querido. Quando você tiver Cristo entronizado, você vai ansiar por estar aqui adorando e louvando a Ele. Quando Cristo for o dono da sua vida verdadeiramente, você não vai mentir, porque a tua língua é de Jesus. Você não vai falar mal da vizinha, porque a tua língua é de Jesus. Todas essas práticas são necessárias, mas elas sozinhas não te levam para o céu, se não for movido pela ação do Espírito Santo. Porque tem pessoas que são capazes de fazer algumas coisas e outras não. Naturalmente nós temos talentos e dons para várias coisas que a Bíblia pede, nós fazemos. Mas se isso não for movido pelo agir do Espírito Santo, como uma intimidade, uma ligação tua com Ele, eu quero dizer, queridos, que não vale para nada. É isso que a Bíblia ensina.
Nós temos que ter posturas que dependem da nossa disciplina. Tem sim, tem muita coisa. Pô, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, queridos, nós já estamos encerrando. Oração. Vocês querem... Eu tive uma experiência, não faz muito tempo. Ouvi um pastor dizer o seguinte, que a oração, ela precisa de lugar e de hora. E de disciplina. Falei, pô, mas... E eu comecei. Eu estabeleci um horário, eu estabeleci um lugar. Aquilo, nos primeiros dias, são mecânicos. Você entra, você ora. Hoje aquilo faz parte da minha vida. E eu não consigo passar o dia sem ter orado naquele momento e buscado a presença de Deus. Aquele é o meu momento com Deus. Então eu tive uma atitude intelectual de ouvir alguém que ensinou e fui para uma prática onde ali eu busco a presença de Deus e Ele vai me mudando e ensinando o que eu preciso fazer, o que eu não devo fazer e o que eu posso fazer. Daqui uns dias eu vou dar um testemunho para vocês de algo lindo que Deus fez. Então, queridos, nós temos a liberdade, você tem a liberdade de olhar e buscar as melhores atitudes para fazer que a tua vida seja fortalecida. Mas busca a ação desse Espírito Santo. Não queira ser um religioso por você mesmo, não vai dar certo. O amor de Deus, ele diz ali para mim e para você naquele texto: vive com os meus mandamentos e vive. Não seja dirigido como um robozinho por hipocrisias e práticas humanas. Vive, porque o que Deus dá para nós é vida e vida em abundância. Não é assim? Não é isso que Ele traz para mim e para você? Falando nisso, até vamos dar uma olhadinha. João 10:10. Era para nós sabermos de cor, mas eu quero que alguém leia para mim. Para você que está aí do outro lado, é João 10:10, tá? Se quiser procurar na tua Bíblia, até os irmãos acharem aqui. E eu quero que alguém fale, leia para mim bem alto. Às vezes até o nosso microfone aqui capta. João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância é você ser controlado por práticas pequenininhas. Não usa calça, não usa barba. Você não pode isso, você não pode aquilo. Isso aí é vida? Não. Sabe, queridos, porém tem algo muito importante para a gente entender o significado da ação de Deus quando eu guardo os mandamentos dele pela ação do Espírito Santo. Porque eu quero fazer uma pergunta para você para encerrar a nossa meditação. Viver mentindo é vida? Aquele que mente, ele assina um cheque em branco para o tormento, porque dali a pouco ele vai ter que mentir de novo para encobrir aquela mentira e esse ciclo vicioso nunca acaba. O mentiroso é um sofredor eterno. E a Bíblia diz, seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Então, se eu entronizo isso no meu coração pela palavra de Cristo e não minto mais, eu tenho sofrimento? Que mandamento do Senhor é de obrigação? Que mandamento que o Senhor traz aqui para mim, que é de servidão, sem a reciprocidade da liberdade e da paz? É sendo servo que eu sou livre, isso é verdade. Servo no sentido de me entregar a Deus e procurar andar por Ele, não para Ele, porque essa pretensão não dá certo, viu? Não faça nada para Deus, porque Deus não precisa nada que é teu. Ele quer que você viva por Ele, e aí sim você vai fazer coisas pelo reino, por Deus, pela ação de Deus, não para Deus. A gente às vezes o religiosismo e o farisaísmo, eles tinham a pretensão: eu estou fazendo isso para Deus, eu estou oferecendo, eu sou o cara, eu estou dando para Deus. Um dia um cara chegou com uma rifa e falou assim: você não compra? Eu falei: cara, eu não gosto muito. Não era quando a gente percebe que a pessoa humilde está precisando ali, já várias vezes, né? Comprei e falei: mas daí você vende para outro, eu compro uns para você. Mas era um negócio caro e tinha um fundo religioso, idólatra. O cara falou: mas é para Deus. Ele perdeu 15 minutos ali que eu tive que explicar para ele que não era. Perguntei se ele deixava eu pegar a Bíblia para mostrar para ele, ele deixou.
Você não precisa fazer nada para Deus, não, queridos. Você tem que se dispor em que Ele te use pelo Espírito Santo, e aí sim, você vai fazer uma grande obra. Pregador, missionário, que acha que está fazendo coisa para Deus, está cometendo um erro teológico tremendo, queridos. Nós temos que servir a Deus através dele, por ele. Queridos, a palavra de Deus nos fala com tanta clareza desse amor de Deus. Você tem dúvida do amor de Deus? Como é que alguém pode ter dúvida do amor de Deus? Como é que alguém pode ter medo e obedecer? Já viu aquela história? Queridos, não está na Bíblia, viu? Se não vem pelo amor, vem pela dor. É uma realidade que às vezes nós experimentamos. Agora, Deus tem alegria nisso? Deus se compraz com isso? Deus se alegra na tua prosperidade. Deus se alegra na tua felicidade. Deus se alegra na tua cura. Ele permite situações que vão fazer com que você o conheça melhor. Jó nos ensina isso. Mas Deus entrou na tua vida com um único sentido: te libertar. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Não é para você se aprisionar sobre conceitos, sobre práticas. E que Deus possa fazer com que essa palavra vive, que nós aprendemos aqui no segundo versículo desse texto. Ata os teus dedos, quer dizer, todas as coisas que você fizer, faça em conformidade com a vontade de Deus, pela ação do Espírito Santo, que vai dar certo. Escreve na tábua do teu coração, que as tuas emoções sejam motivadas por agir desse Espírito que traz para você aquilo que é certo, aquilo que é errado. E pela terceira vez, para a Fran ficar contente, vou colocar meu último conceito aqui para terminar. Quando Deus, no versículo 2, ele fala: guarda os meus mandamentos e vive, ele completa, e a minha lei, ele completa, como a menina dos seus olhos. A nossa pupila, né, é a menina dos nossos olhos. É um termo que se utiliza. Mas qual o significado de menina dos olhos de Deus? Significa que você é prioridade dele. Israel é chamado como a menina dos olhos de Deus. Mas aqui é um convite para você fazer da tua integridade na ação do Espírito Santo, trazendo aqueles recados que Deus traz para você. Não minta, porque você vai se prejudicar. Não roube, porque isso vai tirar a tua dignidade e a tua paz. Não traia, porque a tua consciência vai te cobrar o resto da vida. São coisas que Deus avisa: não faça para você ser feliz, não faça para você viver. Guarda isso como a menina dos teus olhos, tem prioridade. Que isso aqui tenha prioridade na hora de você escolher o emprego. Que isso tenha prioridade na hora de você... Eu converso com uma pessoa lá de São Paulo, que nós, desde o dia que nasceu, eu conheço. E ela quer namorar. Apareceu uma situação e uma coisa que eu nunca vi, desde que eu já sou cristão. Me pediu que eu estivesse orando, porque ela e o moço estão orando para namorar. Não, e normalmente tem pressa disso, né? Mas eles estabeleceram 1 ano de oração. Porque vão orar para namorar, para casar. No coração dessa menina, a lei do Senhor e as bênçãos dele são a menina dos olhos dela. Porque ela sabe que um casamento mal escolhido, um casamento em que as pessoas não estão centradas na vontade de Deus, vai dar certo, queridos? Eu não estou aqui expondo ninguém, não, mas eu tenho certeza que todos aqui podem falar algo sobre estar e não estar na presença de Deus quando se une uma pessoa. Eu experimentei algo sobre não colocar o meu casamento na presença de Deus. Não fazer dos ensinos do Senhor a menina dos meus olhos. Então é isso que eu quero que vocês saiam daqui nessa manhã.
com a convicção que obedecer a Deus, conhecer a sua palavra, é algo extremamente importante e necessário, que vai decidir se você vive ou se você está sendo enganado por Satanás. Se você vive ou você está vivendo uma religiosidade que te aprisionou e não é do Senhor. Se você vive ou você tem tido percalços e obstáculos que tem feito você cair e levantar todo o tempo, porque a presença do Espírito Santo ainda não lhe é o suficiente. Você não buscou o que era necessário. Então, que nós saiamos dessa manhã aqui com essa convicção. O amor de Deus nos traz vida e vida em abundância. O amor de Deus nos ensina quando estamos errados. O amor de Deus nos mostra o caminho certo. Mas o amor de Deus nos impede de aviltar o evangelho dele, transformando em prisão aquilo que é liberdade. Amém, queridos? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês. Nós estamos pensando sobre algumas situações. Eu vou ver o andamento e depois eu vou conversar com a direção da igreja. E talvez nós temos mais um momento durante a semana. É possível, pelo decreto, 2 cultos. Nós estamos fazendo só um. Mas talvez nós temos um momento de oração, não sei, nós vamos estar pensando sobre isso, mas eu quero esperar os resultados da nossa região essa semana, né? Que Deus esteja direcionando isso também. E eu quero dizer o seguinte, depois me procure no particular, eu queria 3 ou 4 pessoas que tivessem disponibilidade para nós fazermos 2 assistências, 2 manifestações de carinho e de amparo a essas pessoas que estão trabalhando na área da saúde, tá? Nós temos uma igreja irmã que fez um trabalho muito bonito, né? E eu queria convidar 3 ou 4 pessoas para me acompanhar, para a gente fazer um carinho para essas pessoas, né? Eles levaram um lanche, levaram um café, cantaram uma canção, tudo com distância, tudo certinho, para essas pessoas que estão trabalhando nos hospitais, nas barreiras de vigilância. Eu achei muito bonito, né? Mostrar que a igreja está com eles, mostrar que Jesus os ama e que nós como cristãos estamos prontos a reconhecer o que eles estão fazendo. Porque eu vou repetir para vocês, queridos, tenho orgulho do sistema de saúde brasileiro, tenho orgulho, porque com todas as dificuldades, as conversas que nós escutamos, ainda assim, esses homens e mulheres estão fazendo um trabalho espetacular. Amém? Então, aqueles que puderem, quiserem, me procurem no particular, tá? E agora nós vamos encerrar. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé. Eu estarei orando e na sequência saiam de maneira assim, os do fundo primeiro, né? Então, quando você vê que a última fila de trás já saiu, daí você sai também, né? E para evitar aglomeração. Eu sei que todo mundo queria dar um atarraco aí, um abraço, né? Mas não tem jeito, tá? Por enquanto não. Só no querido que está do teu lado, que é da tua família. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra, obrigado pelo momento de adoração que nos permitiu. Fica conosco, dá-nos uma semana na tua presença, com alegria, com paz, com lutas e com vitórias, porque Cristo vive em nós. Essa é a nossa oração, Pai, no nome perfeito de Jesus. Eu digo amém, e aqueles que estão comigo dizem amém. Glória a Deus, queridos, podem ir na paz do Senhor.